Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das escrituras e também um grande abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar como foi a adaptação dos primeiros ofícios, primeiros trabalhos dos homens civilizados. Como que foi colocado, impostos para eles o que eles deveriam fazer. Mas antes eu te peço que se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, compartilhe esse vídeo e se inscreva no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. Nos vídeos anteriores nós vimos a diferença entre os Elohims e os Igigi. Os Elohims são as divindades e os Igigi são aqueles que foram adaptados, o que a Bíblia chama hoje em dia de anjos. Só que os Elohims, eles foram absorvidos pelo panteão cananeu. Obviamente nesse panteão onde o deus El, e antigamente Enki, nome mudado, e esse deus El, ele teria os seus ajudantes. Futuramente os judeus absorveram esse nome e colocaram que os seus ajudantes também teriam a terminação El, Miguel, Gabriel e assim sucessivamente. E hoje nós vamos falar sobre os ofícios de Adapa e os seus descendentes. Mas vamos relembrar Adapa. Adapa, ele está retornando à Terra e dentro daquele carro de fogo começa o seu aprendizado. E assim diz as tábuas sumerianas. Na viagem, Ningenzida falou com Adapa dos deuses planetas, do Sol, da Terra, e a Lua lhe deu lições. Ensinou-lhe como segue os meses e como se conta o ano na Terra. Adapa está retornando dos céus, sentado ao seu lado Ningenzida, e quando ele vai passando ali naquelas constelações, Ningenzida vai mostrando para ele cada constelação. Vai mostrando como funciona o Sol, como funciona a Lua, como se conta os meses na Terra, como se conta o ano, e acredito que mostra até aquela constelação que Enki separou para ele, que é a constelação de Peixes. Assim que eles chegam na Terra, Enki, Enlil e os outros Elohims vão assim recepcioná-lo, mas sentem falta de Dumuzi. E Ningenzida conta que Dumuzi ficou porque o rei celestial assim determinou, mas que futuramente Dumuzi irá voltar com as sementes e as ovelhas para povoar a terra. Enlil e Enki e os outros Elohims não concordam muito com Dumuzi ter ficado lá, mas em reunião, quando eles iam tomar o cabo da terra, Enki dá uma revelação surpreendente. Ele diz como que Adapa e Titi foram gerados. Ele revela ali naquela reunião que ele se emparelhou com aquelas duas fêmeas terrestres e, descontentado, furioso, Enlil se levanta, dá 2, 3 voltas no lugar e sai ali consternado. Enlil não acreditava que Enki tinha feito aquilo, mas não havia como puni-lo. Por quê? Porque não existia uma lei. Os Elohims, os Anunnakis, eles poderiam se emparelhar sim com as terrestres. Não haveria problema nenhum, não havia uma lei denominada por Nibiru, pelo grande rei celeste, e assim foi feito. Marduk ainda estava impressionado como que Adapa e Titi tinham a imagem e semelhança deles. E agora, com aquelas crianças gêmeas, Marduk não sabia como demonstrar aquela alegria. Marduk queria ensinar, Marduk queria ali talvez ser um tio próximo, mas assim diz as tábuas sumerianas. Enquanto Ningenzida instrui Adapa, deixe que eu seja o professor dos meninos, assim disse Marduk ao seu pai Enki e a Enlil. Enquanto Ningenzida, ele está ensinando Adapa, já pegou esse ofício, deixa eu ficar com essas crianças, deixa eu ensinar elas o que elas devem fazer, deixa eu mostrar para elas aquilo que elas devem trabalhar, como trabalhar. E Enlil, ainda furioso com o que ele tinha ouvido de Enki, ele diz o seguinte: que Marduk ensine a um, que Ninurta ensine ao outro, respondeu-lhe Enlil. E assim foi feito. Ningenzida ficou no Eridu junto com Adapa e Titi e ensinou Adapa a arte da matemática e a ele escrever. Aqui eu quero abrir um parêntese e quero que você preste bastante atenção. Existe na história ainda 2 livros perdidos.
Talvez eles ainda não foram traduzidos, estejam naquelas 22.000 tabuletas de argila da Suméria, ou ainda está perdido nas areias da Mesopotâmia, por ali, esperando algum arqueólogo descobrir. O primeiro livro é sobre a criação do primeiro homem terrestre, como que foi feito, como que a maquete foi elaborada, como que o barro foi usado, como se foi detalhadamente as fórmulas, os mls, tudo detalhado como se fosse uma maquete, um projeto de elaboração. Assim como as pessoas quando fazem ali os desenhos para fazer um carro ou fazer outras coisas, assim é esse livro. E o outro livro é o livro de Adão, ou o livro de Ádapa. Quando Ádapa foi ensinado a arte da matemática e a escrever, diz as histórias que Ádapa também escreveu um livro, era como se fosse o testamento de Adão. Este livro também está perdido e eu acredito, quem sabe futuramente não conheceremos, alguém traduzirá ou será achado o livro de Ádapa. E as tabuletas continuam dizendo como foi o ofício do primeiro gêmeo quando nasceu, Caim, e assim diz as tábuas. Ninurta levou o gêmeo que nasceu primeiro à sua cidade, ao Bate-Tibira. Caim, aquele que no campo faz crescer mantimentos, chamou-lhe. Ensinou-lhe a cavar canais de irrigação, a semear, a colher-lhe ensinou. Ninurta fez Caim um arado com madeiras de árvore para que com ela lavrasse a terra. Então agora Ninurta leva este menino, Caim, até a sua cidade, Bate-Tibira, e ali começa a ensinar a arte do plantio. Ensina ele a fazer canais de irrigação, ensina ele como plantar, mostra para ele as fases da lua de como plantar, corta a árvore e faz ali um arado para que ele pudesse saber como lavrar a terra. E o interessante é que Caim, ele significa aquele que no campo faz crescer mantimentos. Tenho certeza que você já ouviu falar pela religiosidade que a palavra Caim, o nome Caim, significa aquele que mata seu irmão ou um fratricida. E isso é de cunho religioso. O nome Caim, o primeiro registro do nome Caim é aquele que no campo faz crescer o mantimento. E Abael, como que Abael está se portando? Assim diz as tábuas sumerianas. Ao outro irmão, filho de Ádapa, o levou Marduk às pradarias. Abael, o das padrarias molhadas, chamou-lhe a partir de então. Marduk lhe ensinou como construir redis para começar com o pastoreio. Esperaram a volta de Dumuzi. Quando se cumpriu um chars, Dumuzi retornou à terra, a semente essencial da ovelha, e ovelhas para a cria trouxe com ele. Transportou animais quadrúpedes de Nibiru até o planeta, a terra. Sua volta com semente essencial e ovelhas foi causa de muitas celebrações ao cuidado de seu pai. Enki, Dumuzi retornou com sua preciosa carga. Então agora Dumuzi pega Abael, que é chamado de as planícies molhadas, e ensina ele a fazer redis, ensina ele como começar o pastoreio. Mas eles ainda têm que esperar Dumuzi voltar. Dumuzi vai trazer dos céus as ovelhas, vai trazer do céu as sementes essenciais das ovelhas. E aqui eu quero que você também preste bastante atenção, porque quando entrarmos no dilúvio, falaremos sobre a semente dos animais, aqueles animais que entravam em par segundo as tábuas sumerianas. E as tábuas continuam dizendo: nunca antes tinha havido uma ovelha na terra. Nunca se tinha deixado cair um cordeiro dos céus à terra. Nunca antes uma cabra tinha iluminado a seu cabrito. Nunca antes se tinha tecido lã de ovelhas. Os líderes Anunnaki, Enki, Enlil-Nimá e Ninjin-Zida, que foram os criadores, decidiram estabelecer uma câmara de criação, uma casa de elaboração. Essa câmara de criação, essa casa de elaboração, esse grande laboratório, ele foi feito exatamente onde os carros de fogo desciam, lá no Monte de Cedros, naquelas montanhas de cedro. Diz as tábuas sumerianas que 55 sementes foram plantadas ali e começou agora a produção em larga escala de cereais e também de ovelhas e de cordeiros. E Ninurta, o mentor de Caim nos cereais, Marduk, o mentor de Abael no pastoreio, agora tudo estava posto. As sementes, as ovelhas,
os cordeiros, os trabalhos começou. Ali naquelas montanhas de cedro, tudo plantando, tudo separado, cordeiros, ovelhas de um lado, plantações do outro, e nessa produção em andamento, quando as primeiras primícias da terra, das ovelhas e dos cordeiros, elas vão ser retiradas, vem um decreto. E assim diz o decreto das tábuas sumerianas. Quando se recolherem as primeiras colheitas, quando maturar a primeira ovelha, fará-se a celebração das primícias, proclamou Enlil como um decreto. E agora o Elohim diz o seguinte, olha, quando a terra produzir o seu primeiro fruto, quando as ovelhas produzirem o seu primeiro fruto, pegará essas primícias e nós vamos fazer uma celebração. A divindade agora coloca que vai ser decretado a primeira celebração das primícias da terra. Aí eu te faço uma pergunta. Será de onde o Novo Testamento tirou a ideia do cordeiro que desceu do céu? De mitos e lendas de deuses sumerianos. E agora essas primícias estão sendo separadas. Caim tirando as suas primícias dos cereais, Abael tirando as suas primícias das ovelhas, os cordeiros, vai ser posto sobre um altar. E como que a divindade irá se portar? Como será apresentado essas primícias diante dos Elohims? Este é o tema do nosso próximo vídeo. Por isso eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e nos siga no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal. Um grande abraço e até a próxima.